Boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos mais uma vez falando aos companheiros de Bambuí, a casa tão querida ao nosso coração, o Centro Espírita Amor e Luz, por onde nós tivemos em 1985, 86, uma rápida passagem. E aqui temos grandes amigos, companheiros, sempre muito queridos à nossa alma. E nós trouxemos hoje o tema pedido e espero que sejam para todos que aqui estão alguns esclarecimentos, que seja roteiro, que seja bastante interessante para quem nos ouvir. O Livro dos Espíritos, roteiro de vida. Nós vamos inicialmente trazer um pouco da história dessa tão grande obra, desse livro monumental para a história da humanidade. Um livro onde os Espíritos colocaram de forma sucinta, objetiva e clara as grandes questões da humanidade. Mas a gente vai começar a entender como este livro foi gerado, o que levou este livro a vir a lume. E aí nós temos a capa da edição francesa, onde nós vemos o nome do autor do livro. Como nos fala, é um livro que eu recomendo a vocês, o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, do historiador espírita Canuto de Abreu. Aqui ele conta um pouco a respeito da história dessa obra, e ele nos revela que Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, depois do lançamento do livro na Galeria de Orleans, publicado por um homem corajoso, Paul Didier, porque imagine-se hoje, nós precisamos nos munir de coragem para nos dizermos espíritas na nossa roda de amigos, no nosso trabalho, colocarmos-nos como espíritas quando dizemos não ou sim a certos procedimentos. Imagina aquela época onde se precisaria afrontar a poderosa Igreja Católica, onde se precisaria afrontar a Inquisição, que ainda se mostrava ativa, como depois vemos a queima dos livros em Barcelona. Então Paul Didier, o editor, foi um homem corajoso. E também mais corajoso ainda, aquele que assinou o livro que não era de autoria dele. Aqui nesse livro, a tradição lendária do Livro dos Espíritos nos conta que ele quis assumir sozinho a feitura desse livro, nomear somente a ele próprio, pois saberia que haveria muita perseguição, que haveria ondas de deboche, ondas de crítica, de ataques, quiçá contra a vida. E este homem foi um professor francês, a quem nós devemos toda a nossa admiração e o nosso amor. E por volta de 1854, Hippolyte Denisard Rivaio foi então convidado por um amigo seu, magnetizador, porque naquela época Kardec já tinha interesse no magnetismo. Então o senhor Fortier o convidou para a grande coqueluche
que avassalava a Europa inteira, principalmente a França, que eram as mesas girantes. As mesas giravam sozinhas, as mesas davam respostas coerentes, as mesas falavam. O professor, cientista, autor de vários livros que era, homem de ciência, disse: não, senhor Fortier, apesar da amizade que me une a ti, eu não irei, porque ele coloca lá: só acreditarei vendo, e quando me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e pode tornar-se sonâmbula. Então, mesmo que o senhor Fortier tivesse sido aquele grande amigo, ele não convenceu o professor a participar daquelas sessões que ele achava serem meros passatempos. Mas as pessoas continuaram a falar ao professor Rivaio daqueles fenômenos tão interessantes, não é? E em maio de 1855, na casa da sonâmbula senhora Roger, com o senhor Fortier, que insistia, logicamente intuído pelos bons espíritos, que sabia que dali partiria uma nova religião. Então, adeptos do espiritualismo que vinha da América, que vinha dos fenômenos de Hydesville, que vinha de videntes e médiuns potentes, como Emanuel Swedenborg, que falava que os espíritos se comunicavam, que faziam previsões. Aquilo foi chegar novamente ao professor Rivaio, que atendeu então tardiamente ao convite do senhor Fortier, e foi realmente ver o que eram aquelas mesas girantes, o que estava por trás daquilo. E ele dizia que muito atentamente observou todos os fatos que se deram naquela noite, e ficou espantado realmente por não ver ali nenhuma fraude, por não ver ali ninguém manipulando aquelas mesas e com a cestinha que se usava ainda, não é, para as comunicações. Ele viu a escrita mediúnica ser feita. A partir daquele momento, o professor Rivaio percebeu que existia por trás daqueles fenômenos algo muito importante. E vem aí o exemplo de Kardec para todos nós, o exemplo de coragem, de ousadia para o bem. Porque certamente, como eu falei anteriormente, ele saberia os achaques a que ele seria submetido, e os seus amigos então, mas ele viu ali algo importantíssimo, algo que precisava ser estudado, e a isso ele se aplicou. Ele disse assim: compreendi logo à primeira vista a importância da pesquisa que iria fazer. Vislumbrei naqueles fenômenos a chave do problema do passado e do futuro da humanidade, tão confuso e tão controvertido, a solução daquilo que eu havia buscado a minha vida inteira. Então, o professor Rivaio, um homem, um pesquisador, que queria as respostas para as questões da vida e não as tinha, mesmo em estudo da ciência vigente à época, mesmo com o estudo do magnetismo, encontrava ali, no estudo da palavra dos espíritos, as respostas às questões que ele se fazia a vida inteira. E daí ele começou então a trabalhar incessantemente nisso, não é? Ele dizia: um efeito inteligente devia ter uma causa inteligente por trás. Ele não admitia que aquelas respostas dadas nas sessões das mesas girantes fossem coincidência, porque eram respostas inteligentes.
Então havia de ter uma inteligência ali por trás para dar aquelas respostas também inteligentes. E Allan Kardec começou então a trabalhar com várias médiuns, com vários sonâmbulos, a ir à casa de pessoas muito respeitadas em Paris, e começou a estudar, e começou a compilar os seus livros, que o Livro dos Espíritos foi só o primeiro. Como nós lemos nesse livro, a tradição lendária do Livro dos Espíritos, numa reunião que se fizeram depois do lançamento do livro na casa do senhor Allan Kardec e de Amélie Boudet, sua esposa, onde estavam ali os trabalhadores, os companheiros da primeira hora, a senhora Plené Masson, o senhor Roger, o senhor Rostand, o senhor Fortier, chegaram ali para conhecer o senhor Allan Kardec, a convite de amigos pela primeira vez. O senhor Dufour e sua filha Hermance Lajonchère Dufour, que teve uma grande importância, como nós vamos ver daqui a pouco. E eles diziam: nós já estamos começando uma nova era para o espiritualismo, nós estamos começando um momento significativo na história da humanidade, onde questões sérias que os grandes filósofos sempre procuraram responder serão totalmente respondidas com lógica, com clareza, bem ao estilo do cientista que era o professor Rivaio. Ele adotou o método intuitivo do Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, do qual ele tinha sido aluno na Suíça, no Instituto de Yverdon. Então ele havia sido preparado pelos espíritos para a missão fantástica que lhe fora dado. Desde menino, ele havia sido educado por uma das maiores cabeças pensantes na área da educação da história da humanidade, que foi Pestalozzi. Pestalozzi o ensinou a pensar, Pestalozzi o ensinou métodos educativos que ele utilizara como professor e como cientista e também como codificador desta doutrina, que ele daria novos nomes. Ele dizia que para novos pensamentos, novos nomes. O espiritualismo, já comum àquela época, não respondia de forma eficiente a essas perguntas. E ele cunhou então novos termos, inclusive o da nova doutrina nascente, como Espiritismo. E Kardec também nos dá um outro exemplo que o movimento espírita não pode desconsiderar, que ele dizia que era melhor rejeitar 9 verdades, aceitar uma mentira, e isso também está escrito lá em O Livro dos Médiuns, que nós então, como responsáveis pelo legado de Kardec hoje, façamos uma triagem dos livros que nós vendemos nas nossas casas espíritas, possamos prestar atenção no que os oradores espíritas falam na tribuna espírita. Professor José Raul Teixeira, médium, conferencista espírita, quem nós respeitamos muito, dizia que os nossos centros espíritas estão cheios de achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Com que autoridade nós tomamos a tribuna espírita para achar isto ou aquilo? Se nós podemos sim ser questionadores, como Allan Kardec ensinou que nós fôssemos. Mas se estamos aqui na tribuna espírita, falemos de espiritismo, falemos das verdades que o espiritismo aceita, porque foi isso que Allan Kardec nos ensinou. E ele então continua a sua saga
de estudos, de encontros com pessoas que acrescentassem a ele os porquês, os comos que se davam aqueles fenômenos. Então, chega Julie e Caroline Baudin, filhas de amigos queridos, magnetizadores, que faziam sessões na casa delas. E elas então psicografaram a quase totalidade das questões do Livro dos Espíritos nessas reuniões familiares. Julie Baudin tinha 15 anos, Caroline Baudin, 18 anos, Ruth Jeffé e Arline Carlotti, 20 anos. Então vejam, gente, que impressionante, jovens tão comprometidas com uma tarefa tão árdua. E é isso que nós queremos quando nós evangelizamos as nossas crianças, quando nós chamamos os nossos jovens para as mocidades espíritas, que eles tenham igualmente, desde a infância, da adolescência, da mocidade, o despertar da consciência para as coisas espirituais, porque muitos deles têm grandes missões no movimento espírita, têm grandes missões para fazerem deste mundo um mundo melhor. E vejam como é interessante, e em muitas casas espíritas, os jovens não têm voz nem vez. Os jovens não podem falar nada. Quem manda são os mais velhos. Mas foram elas que ajudaram Allan Kardec na composição do Livro dos Espíritos. E juntamente com elas vinham mensagens de todas as partes do mundo, de médiuns que não se conheciam. E logicamente não era tempo de internet, né, gente? Não era tempo de que você pegue hoje uma mensagem que alguém colocou num site lá na Rússia, e isso lhe chega aqui no momento e você pode colocar aquilo como seu. As cartas demoravam a chegar. As correspondências do professor Rivaio eram enormes, e ele achou algo muito interessante. Além do que as garotas médiuns psicografavam, mensagens de todas as partes do mundo chegavam-lhe com um conteúdo similar ao que elas recebiam lá na França. Então ele percebeu o que ele fala muito na codificação espírita, e que nós precisamos também perceber na moderna literatura espírita, nas novas revelações que vêm sobre o ensino universal dos espíritos. Aquilo que as meninas médias psicografaram tinham relação com outros ensinos que chegavam através de outros médiuns. E nós precisamos também passar as questões espíritas que nos chegam por esse crivo. Elas resistem a esse ensino universal dos espíritos? E Allan Kardec fez isso. Ruth Céline Jafé foi a medianeira responsável pela revisão completa do texto, incluindo as adições. Então vejam só, elas psicografaram, eles estudaram em cima, eles fizeram revisões. Não foi algo que foi colocado ao acaso, não foi algo que foi colocado sem discernimento, sem estudo, sem pesquisas sérias. E a outra médium, Arline Carlotti, fez parte do grupo de médiuns através do qual Kardec referendou as questões mais espinhosas do livro, fazendo uso da concordância dos ensinos, como eu falei agora há pouco, né? O ensino universal dos espíritos. E foi através dela também que Rivaio tomou conhecimento da grande missão que teria. Aline Carlotti, então, foi a médium responsável por dizer a Kardec que ele era, sim, um missionário, que estavam, sim, apostando nele muitas fichas. Em um momento, como ele relata no livro Obras Póstumas, ele pergunta: e se eu falhar? Os espíritos responsáveis pela codificação disseram a ele: outros virão em seu lugar. Mas ele não falhou.
ele continuou a sua obra com maestria. Ele fez o que ele precisou fazer com tranquilidade. No discurso final da reunião que se fez na casa do professor Rivaio, no dia que foi lançado o Livro dos Espíritos, ao final, como depois nós vamos falar novamente, Hermance Dufour, uma garota, levanta e toma a palavra incorporada e diz assim: para nós, falando dos Espíritos, que tivemos por força dos acontecimentos de comungar com vocês na mesma tarefa de aperfeiçoamento, na hora que passa é motivo de satisfação verificar que não houve entre vocês que aqui se acham nenhum recuo na missão que eles foram confiadas. Olha que bonito, olha que interessante, gente. Os Espíritos dizendo que aquelas pessoas comprometidas com Kardec, que Allan Kardec, que Amélie Boudet, estavam sim cumprindo a missão que lhes foram confiadas, que certamente estava apenas começando, e Allan Kardec sabia disso. E fica para nós, para cada um de nós, a pergunta: e a missão que nós nos propusemos essa reencarnação, nós estamos cumprindo? Quantos evangelizadores iniciaram a tarefa e deixaram de evangelizar? Quantos médiuns notáveis que deixaram a mediunidade por força das tempestades do caminho, por força do comodismo, por força da preguiça, por força das perseguições? Quantas pessoas que vieram trabalhar pela causa espírita, pela causa do bem, e depois se tornaram pedra de tropeço dentro das próprias casas espíritas que estão operando? Pensemos nós que esses grandes mestres, que esses desbravadores vieram para trazer para nós também exemplos. O que estamos fazendo com as missões familiares, as missões no bem que a nós foi nos confiada, e nós sabemos quais são. Nós temos a percepção, nós temos intuições claras, que muitas vezes nós fazemos o possível para camuflá-las, para vendá-las, porque não queremos sair das nossas zonas de conforto e fazer o que Kardec e os amigos deles fizeram: lutar, levar à frente a sua missão com galhardia, não é? Com persistência, lembrando os ensinamentos de Jesus, que aquele que perseverasse até o fim, esse sim seria salvo. E eu gostaria que cada um de nós pensasse sobre essa missão, e que ninguém se julgue indispensável. Se você deixar o seu trabalho na casa espírita, outro chegará, como disseram a Kardec, que chegariam se ele falhasse. Mas nós sabemos que ele não falhou. Nós vemos também, desde 1855, uma médium, Hermance Dufour, que começou a escrever mediunicamente. Ela escreveu a história de Joana d'Arc, contada por ela mesma. E depois, Hermance Dufour também se agregou ao time de médiuns que ajudaram Kardec na codificação na Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, criados por Allan Kardec, cujo pai dela, o senhor Dufour, ajudou a Allan Kardec a conseguir a autorização legal para isso. E foi ela, como eu disse anteriormente, que ao final da reunião comemorativa do lançamento do Livro dos Espíritos, falou, deu uma mensagem do Espírito São Luís, e ela também ajudou na elaboração da segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi revista, reestruturada e ampliada pelo codificador em 1860.
Então vocês vejam que foi um trabalho árduo de meninas. E eu achei interessante o historiador, autor desse livro, Canuto de Abreu, a tradição, o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, ele falar das meninas médiuns. As 4 mocinhas, apesar de risonhas e elegantes, não eram fúteis. O trato das coisas sérias, as palestras filosóficas e morais em que tomavam parte, os conselhos dos guias, as comunicações edificantes, a convivência com pessoas cultas e, sobretudo, o adiantamento moral e intelectual que possuíam de existências anteriores, faziam-nas preferirem, mesmo quando em palestras sociais ou a sós, assuntos construtivos. Então, mesmo jovenzinhas, eram espíritos maduros, espíritos comprometidos com a verdade, que não se ligavam à futilidade e tinham a clara responsabilidade e a intuição da obra monumental que elas estavam participando. Também para nós um grande exemplo. Para as mocidades espíritas, que serão os futuros dirigentes das casas espíritas, que serão os futuros médiuns, a quem os espíritos darão o trabalho, darão a chance de serem intérpretes dos espíritos de luz. Eu achei bastante interessante essa colocação. E depois, então, de muito trabalho, em 1857, na Galeria de Orleans, foi lançado o Livro dos Espíritos, que teve o professor Rivaio adotando o nome de Allan Kardec, posto que ele já era autor conhecido de vários livros na área da pedagogia, na área das letras e ciências. E um amigo espiritual, Zéfiro, lhe disse que em existências anteriores ele havia sido um sumo sacerdote druida. Na primeira vez que Zéfiro se dirige a ele, ele diz: caro pontífice. E Kardec achou que fosse até uma brincadeira. E ele disse a ele que nessa existência ele tinha tido o nome Allan Kardec, e assim ele adotou esse pseudônimo, mostrando outro exemplo para nós, o da humildade. Ele não queria se vangloriar, ele não queria que seu nome ficasse à frente, tanto é que ele se escondeu atrás desse pseudônimo, para que o que ficasse mais forte, o que sobressaísse mais, fosse a mensagem clara dos espíritos luminares, dos espíritos protetores do planeta Terra, que vieram trazer a codificação sobre a batuta do Espírito de Verdade, sobre a batuta de Jesus. E a primeira edição tinha somente 501 perguntas e era dividida em 3 partes: a doutrina espírita, as leis morais, as esperanças e consolações. Então essa obra menor foi se ampliando para chegar ao que a gente tem hoje com 1019 perguntas. E nós gostaríamos de lembrar, nos prolegômenos, no início do Livro dos Espíritos, quando nós vemos o desenho da cepa, da videira, os Espíritos explicarem para nós o porquê disso. Porás, eles estão mandando a Kardec, né? No cabeçalho do livro, o ramo de parreira que te desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que intensencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Já daí, os espíritos nos explicam o que é que nós viemos fazer aqui na Terra: elevar o nosso espírito através do trabalho, elevar a nossa alma através do conhecimento,
para que esse conhecimento gere transformações, para que esse conhecimento faça movimentar dentro da nossa alma as potências que nós trazemos, muitas vezes inativas. Então, esse livro ficou assim colocado, o Livro dos Espíritos, que é o sustentáculo de nossa doutrina espírita. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda diz a Allan Kardec, diz a Divaldo Pereira Franco, que é livro para ser estudado 100 anos corridos, sem nunca ter se esgotado o material de estudo e as perguntas que vão dele gerar em nossa mente. Nós já ouvimos dizer que o nosso grande amigo, nosso grande orientador, Francisco Cândido Xavier, estudou essa obra todinha, em toda a sua reencarnação, por 77 vezes. E muitos de nós, espíritas, não o conhecemos. Falamos uma série de inverdades que não estão dentro da obra kardeciana, dentro desse livro, por simples desconhecimento, por simples motivo de não abrirmos essa obra e estudarmos como nós devíamos. Então essa obra é dividida em 4 partes. Das causas primeiras, que segue sendo esmiuçada por Kardec no livro da Gênese, que foi lançada em 1968. Do mundo espírita ao mundo dos espíritos, que tem no livro dos médiuns a sua explicação mais detalhada também. Das leis morais, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, mais esmiuçado também, e as esperanças e consolações ao final do livro, que nós vemos estudados com mais profundidade, com mais detalhes no livro Céu e Inferno, todos esses livros que vieram posteriormente ao livro dos Espíritos. Mas o livro dos Espíritos é o pilar de nossa doutrina. É onde nós precisamos ir buscar os questionamentos, pois eles estão todos lá. Nos conta o amigo José Amaral, da cidade de Divinópolis, que certa feita, professor José Raul Teixeira estava em Divinópolis falando do livro dos Espíritos, da beleza, da imensidade de riqueza de conhecimentos que ele nos traz. E, ao final, certo jornalista ironicamente pergunta a ele: professor, qual a pergunta que o livro dos Espíritos não responde? E professor Raul Teixeira, que fala as coisas assim, na hora, né? Ele disse assim: Simone, aqui não foi feita ainda. Então nós encontramos no livro dos Espíritos, nessas 4 partes em que ele está dividida, questões, todas as questões que foram objeto de dúvidas de toda a humanidade. E nós temos muitos pontos importantes, dos quais se originaram a grande estrutura de ensinamentos e de princípios básicos da doutrina, tais como: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é eterno, imutável e imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus criou o universo e tudo que o abrange. O livro dos Espíritos fala que além do mundo corporal existe o mundo espiritual e que há outros mundos habitados, e que o homem é um espírito temporariamente ligado a um corpo, tendo o perispírito, que é ser imaterial, como intermediário entre a alma e o corpo, que a alma é o espírito enquanto se encontra ligado ao corpo, que o espírito, compreendido como individualidade inteligente da criação, é imortal.
O livro dos Espíritos nos falam que os espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes e que reencarnamos quantas vezes sejam necessárias. Que a reencarnação é o processo natural de aperfeiçoamento dos espíritos, que nós evoluímos sempre, que nós nunca regrediremos, podendo, apesar disso, estacionar, que há uma ordem espiritual, que há espíritos puros, que há espíritos bons, que há espíritos imperfeitos, conforme o seu grau evolutivo, que a relação dos espíritos com o encarnado, com o mundo espiritual sempre existiu. A isso ele chamou mediunidade. Que o homem tem o livre-arbítrio, tem a capacidade de fazer escolhas. Atrelados a isso, ele gera consequências. Que a prece torna melhor o homem. E também nós vemos no livro dos Espíritos, na pergunta 625, que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus mandou para nós, para nos servir de modelo e guia. Então, questões que sempre ocuparam as mentes dos filósofos e de todos nós: de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde vou? Nós achamos todas conectados nos livros nos sublivros, O Livro dos Espíritos. De onde eu vim, eu acho nas leis morais, eu acho para onde vou nas leis morais, eu acho quem sou eu nas leis morais, eu acho respostas para onde eu vou no mundo espírita. Eu acho respostas para quem sou eu em todos os ensinamentos encontrados nos livros dos Espíritos. Quem sou eu? Eu sou um espírito criado por Deus, simples e ignorante, e daí imortal, para seguir uma trajetória evolutiva que será mais rápida, menos rápida, mais conturbada, menos conturbada, de acordo com a minha vontade. Eu não sou uma marionete na mão de Deus. Esse sou eu, um espírito que está sempre em construção, nos fala o livro dos Espíritos. De onde eu vim? A maioria de nós aqui não somos terráqueos de origem. A maioria de nós aqui viemos de outros orbes, e talvez possamos ir para outros, porque os mundos são solidários entre si, nos fala o livro dos Espíritos. Grandes obras da humanidade, obras físicas, o homem não tem respostas para como elas foram construídas, tais como as pirâmides do Egito, as pedras de Stonehenge. Como que colocaram aquilo? Que precisão! Onde não havia tecnologia o bastante para que aquilo fosse feito. Quem fez aquilo? Possivelmente espíritos vindos de outros orbes. Posso vir de lá, de outros planetas muito distantes. Como dizem os espíritos, que o Cristo, a sua origem se deu em planetas que nem existem mais. E para onde eu vou? Para onde eu vou depois que eu morrer? A morte é o fim? Não, não é o fim. Nós vamos para onde nós construirmos a nossa estrada. Como será a nossa morte? Como será a nossa vida? Como foi nossa vida? O livro dos Espíritos nos fala com muita clareza, sem nenhum mistérios. O livro dos Espíritos nos tira dos véus do mistério que antes cobriam a nossa mente. Não mais existem perguntas sem resposta.
E tudo isso nós achamos neste livro monumental do Livro dos Espíritos. Nós entendemos o que é o Espiritismo, nós entendemos se somos um espírito, nós entendemos por que nós sofremos, nós entendemos como que nós vamos ser espíritas, nós vamos entender por que ser espírita. E o Livro dos Espíritos, com muita clareza, nos fala o que nós precisamos saber a respeito de algo que nos incomoda sobremaneira, que são os nossos sofrimentos. Então agora nós sabemos a resposta. Por que eu sofro? Por que aquele fulano sofre menos que eu? Por que há pessoas com vidas lineares, tranquilas, e que a minha só altos e baixos, conturbações, dificuldades, tempestades em cima de tempestades? Eu já sei o porquê. E isso é que é o maravilhoso do Livro dos Espíritos, que essas respostas precisam nos pacificar a alma. Isto é ser espírita. Se eu estudo sobre mediunidade, se eu sei que os espíritos se comunicam comigo, se esses espíritos vêm me trazer a sua experiência através da mediunidade, através das mensagens psicofônicas da reunião mediúnica, através da mensagem psicográfica do livro espírita, isso precisa fazer uma mudança em mim. Se o espírito, pode ser um espírito atrasado, vem me dizer na reunião mediúnica: eu tive uma vida cheia de complicações internas, a minha vida eu gastei inutilmente, eu gastei machucando as pessoas, eu gastei em viciações, eu gastei em coisas que hoje não me trazem a felicidade. Para que me serve eu escutar uma comunicação dessa, Maria Célia? Aquilo precisa mexer comigo. Eu preciso pensar: eu não quero esse futuro para mim. Eu não quero ir para lugares onde haja dor e sofrimento. Eu quero construir no plano astral, na verdadeira vida, uma morada melhor. Então o que eu estou fazendo? Quais são as minhas preocupações diárias? A maioria de nós, né, a gente estava escutando outro dia, eu achei incrível a frase: está preocupado somente com o que? Está morto ou está morrendo? Nosso corpo está morrendo, viu, gente? Está morrendo. E a gente se preocupa só com a vaidade do corpo. Nós estamos preocupados com coisas mortas. A cédula do dinheiro é uma coisa morta. O boi da minha fazenda está morrendo, daqui a pouco ele está morrendo. O Livro dos Espíritos nos alerta, então, a mediunidade nos alerta que nós procuremos os verdadeiros valores da vida, que nós procuremos a simplicidade do viver, viver com mais plenitude, com mais simplicidade, com mais alegria, sem tantas preocupações relativas às coisas materiais, pensando nas coisas espirituais. É certo que nós na matéria precisamos da matéria, precisamos saber, entender o valor dela, e a gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas, eu preciso pagar o colégio das crianças. Mas darmos o valor devido àquilo, mas somente o valor devido e não somente o valor que eu penso que tenha nas minhas ilusões. Os orientais dizem que ilusão
é a maia, e nós vivemos na ilusão. E o livro dos Espíritos, e a doutrina espírita como um todo, nos chama à necessidade de sairmos desses processos de ilusão, para construirmos tesouros reais, tesouros verdadeiros dentro de nós, para que quando nós formos para o outro lado, nós tenhamos alegria. Eu gosto muito de um filme, já fiz uma palestra sobre ele, quem não viu, indico, com Jack Nicholson e o Morgan Freeman, Antes de Partir. E o filme é bastante interessante, e há uma cena em que os dois protagonistas estão sentados em frente, numa pequena pirâmide, em frente às grandes pirâmides do Egito. E um falava para o outro. Os antigos egípcios tinham uma crença que quando você morresse, você precisaria, para entrar no paraíso, responder a 2 questões. O outro perguntou, mas que questões são essas? Primeira questão, você se deu alegria? Isso nós vamos pensar. Nós fazemos coisas singelas, coisas gostosas, que nos dão a alegria real e não aquele prazer temporário que depois vai dificultar a nossa vida. Nós nos demos alegrias, mas não era somente isso necessário para entrar no paraíso. Havia a segunda questão. E a segunda questão, você deu alegria aos outros? E é isso que Jesus nos falava, e que os Espíritos vêm nos alertar através do livro dos Espíritos e de todas as outras obras, que nós precisamos nos amar, nos dar alegrias. E eu preciso amar o outro, preciso dar alegria aos outros. Como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo dentro de um mundinho egoísta, que não olha para a casa do outro, que não olha para a vida do outro no sentido de ajudá-lo, que não percebe as dores alheias. Eu estou vendo aí o pessoal, né, com a fitinha do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Muitas vezes as pessoas passam por nós, na nossa frente, com dores acerbas, mas nós não as vemos, porque não damos alegria ao outro, não olhamos o outro, não sentimos o outro como irmão. E muitas vezes a pessoa está deprimida, nós sabemos que ela está deprimida, a pessoa está em conflitos seríssimos e nós não damos a ela a nossa palavra amiga, o nosso consolo. Tem um samba do Vinícius de Moraes que mexe muito comigo, que ele diz assim: o meu vizinho do lado se matou de solidão. Gente, pensa, Vicente, que coisa forte. O meu vizinho do lado se matou de solidão. Lógico que eu não tenho responsabilidade com o livre-arbítrio dele, mas será que eu vi esse vizinho do lado triste, cabisbaixo? Será que eu já cumprimentei o meu vizinho? Quem mora em prédio aqui? Será que eu conheço o povo do meu prédio? O povo da minha rua? Nas cidades grandes isso é mais evidente, esse egoísmo. E os Espíritos vêm nos falar: não, gente, o processo da evolução, o livro dos Espíritos trabalha isso com muita clareza, passa pelo outro. Eu preciso alavancar a minha evolução, olhando as dores do mundo, como o Espírito Hamed nos fala no livro do mesmo nome, e procurarmos, no que pudermos, menorar essas lágrimas. E eu selecionei 3 perguntas do livro dos Espíritos bastante significativas para nós, porque nós não viemos aqui hoje somente saber da história do livro dos Espíritos, como que ele foi composto, isso é importantíssimo, mas nós precisamos de entender
de perceber os ensinamentos do livro dos Espíritos e que eles sejam transformadores na nossa vida. E na pergunta 621 do livro dos Espíritos, Kardec inquire: onde está escrita a lei de Deus? Está na nossa consciência. Então, Allan Kardec volta à pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecer e desprezar. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, gente, nós trazemos as leis de Deus na nossa consciência. Por isso, quando nós vamos errar, algo nos incomoda. E quando já não nos incomoda mais, é porque nós já estamos maquiando. Nós estamos envolvendo a nossa consciência, de modo que anestesiando a nossa consciência, de modo que ela não nos atormente mais. Então nós precisamos, dia a dia, despertar a nossa consciência para o bem, despertar a nossa consciência para o belo. E isto a Casa Espírita nos ajuda, faz muito bem. Como está falando ali, quis Deus que, lançando para nós os ensinamentos das leis, nos reavivasse dentro de nós essa lei que ali está inscrita. Então vamos ler, sim, vamos aprender, sim, para que isso nos ajude no processo de despertar dessa consciência onde está ali escrita toda a lei e todo o profeta. No Espiritismo, nós vimos por alcunha maior, por lema maior, que fora da caridade não há salvação. Mas nós espíritas sabemos o que é a caridade? Kardec perguntou: como que é a caridade entendida por Jesus? Agora, todos nós precisamos nos perguntar: eu estou fazendo esse tipo de caridade? O que é a caridade verdadeira? É benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É essa caridade como entendia Jesus? Será que eu, como espírita, estou percebendo, já entendi o verdadeiro significado da caridade? Ou eu só faço benemerência, filantropia, só faço para sair no jornal? Agora tem as redes sociais, né? Nossa, eu estou fazendo caridade aí, eu já posto ali. Nós não estamos querendo dizer, gente, que as coisas boas não devem ser noticiadas, porque devem sim. Mas nós devemos pensar qual foi o nosso móvel, o que nos moveu para mostrarmos aquilo que fizemos ou deixamos de fazer em nome da caridade. Nós estamos sendo benevolentes para com os outros? Nós estamos dando alegria aos outros? Alegria real? Nós estamos ajudando o outro de alguma forma? Nós estamos sendo indulgentes para com as imperfeições alheias? Ou da nossa boca, de espíritas já conscientes do que nos fala o livro dos Espíritos e outras obras maravilhosas, só sai a recriminação? Só sai o apontar do dedo para a ferida alheia? Ou nós já estamos construindo, nós já estamos dando conta de ser indulgentes para com as imperfeições alheias? Nós já estamos dando conta de perdoar as ofensas? Quantos espíritas nós, nessa trajetória de movimento espírita que a gente tem, que nós não vamos falar os anos não, né, Vicente? Melhor não, né? Mas são muitos. Quantos espíritas nós já ouvimos dizer: não vou mais ao centro espírita porque o fulano lá me fez isso. Não vou mais à reunião de família porque o meu cunhado me aprontou aquilo. Não converso mais com minha mãe, que me deu a oportunidade da reencarnação, porque ela me traumatizou com uma série de comportamentos complicados. Nós estamos já conseguindo perdoar? Isto é a verdadeira caridade, segundo nos pensava Jesus, segundo os Espíritos
afirmaram a Kardec no Livro dos Espíritos, e nós precisamos pensar nisso. Os Espíritos têm falado muito sobre o conhecimento de nós mesmos, e Allan Kardec perguntou: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, que era uma frase do filósofo Sócrates, que por sua vez vira escrito no pórtico do templo de Delfos, em Atenas, na Grécia. Nós estamos aplicando os nossos dias nessa questão do conhecer a nós mesmos? Nós estamos fazendo reflexões? Nós estamos empenhados em saber quem somos? Para que os Espíritos querem que nós façamos isso? E a resposta não é só essa, é uma resposta, o comentário ela é enorme. Comentário de Santo Agostinho, que ele explica exatamente uma fórmula muito tranquila, muito fácil de nós realizarmos esse autoconhecimento. E o Kardec falou assim: eu sei, acho bacana mesmo, né? Conhece a ti mesmo. Mas como é que eu vou fazer isso? E Santo Agostinho deu uma ideia ótima para ele, que nós podemos aplicar todos os dias da nossa vida. Ao final do teu dia, passa em revista o que fizemos. Então a gente vai saber se magoou alguém, se fez uma coisa legal, se deixou de fazer o bem, porque nós não estamos aqui, nos dizem os Espíritos de luz, não é só para não fazer o mal. Quantos de nós falamos isso? Nossa, não faço mal a ninguém, mas o bem, você está fazendo? Nós estamos saindo de nossa zona do conforto para ajudarmos aqueles que estão cegos das verdades do bem, aqueles que precisam de nossa ajuda? Então é uma pergunta importantíssima para que nós reflitamos sobre ela, o Livro dos Espíritos. E a gente finaliza com uma poesia do Espírito Cruz e Souza, ditada ao nosso amado Francisco Cândido Xavier, falando a Kardec, porque é a ele que nós devemos tributo por ter nos deixado, por ter nos legado a doutrina espírita e essa preciosa obra, essa preciosa pérola que é o Livro dos Espíritos. Apóstolo, falando a Kardec: apóstolo da luz ditosa e bela, quando desceste da divina altura, surgia a terra desolada e escura, por agressiva e torva cidadela. Qual nau sublime que se desmantela, naufragava na sombra a fé mais pura, e envolvia-se o templo da cultura no turbilhão de indômita procela. Mas trouxeste equilíbrio ao caos nefando, e o Livro dos Espíritos brilhando rompe a noite mental, espessa e fria. Ante o sol da verdade a que te elevas, revelaste Jesus ao mundo em trevas e acendestes o clarão do novo dia. Que o Livro dos Espíritos continue sendo para nós o clarão desse novo dia, que é o Livro dos Espíritos, com toda a sua gama de ensinamentos maravilhosos, continue por toda a nossa existência, sendo norte, sendo guia de nossa existência, sendo livro de cabeceira, que nós possamos divulgá-lo, que nós possamos falar das verdades contidas nele. Mas principalmente, companheiros, que todos nós possamos, o quanto pudermos, vivermos as verdades imorredoras contidas nessa obra magnífica. Eu agradeço a vocês a paciência e agradeço ao convite da Casa Espírita Amor e Luz para estar aqui nessa Semana Espírita, e que Jesus continue abençoando esse evento, que seja luz das nossas vidas. Muito obrigada e boa noite a todos.